Glória a Deus. Meus irmãos, com alegria eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Amém. Gostaria de convidá-los, por gentileza, abra sua Bíblia junto de mim. No texto, tema que vocês propuseram para esses dias festivos, livro do profeta Oséias, capítulo de número 6, versículo de número 3, por gentileza. Oséias, capítulo 6, versículo 3. No telão, nós temos a ACF, Corrigida Fiel. Farei menção do texto na Almeida Revista Corrigida, a depender da tradução que você tem em mãos. Pode ser que a impressão textual traga uma outra informação paralela, mas o propósito do texto sempre vai convergir na mesma direção. Oséias 6:3 diz a Bíblia: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Eu queria que a igreja, em alto e bom som, em voz uníssima, coletivamente fizesse essa leitura, expressando com alegria a sua gratidão de servir a Jesus e o privilégio de tê-lo conhecido e a dádiva de poder desfrutar de sua companhia ao longo da trajetória existencial. Vamos lá, irmãos? Vocês querem compartilhar essa expressão do texto? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor? Se sim, no 3 vocês dirão juntos em alto e bom som. Podemos? 1, 2, 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Podeis tomar assento, obrigado. É de praxe que eu diga, não é jargão peculiar ao meu ministério, é apenas conscientização para o ambiente em que estamos inseridos. Só para saber, eu sei que tem mais gente além de mim, mas só para saber e conhecer. Além de mim, tem mais alguém aqui que tem motivos para agradecer ao Senhor? É muito bom saber que estamos em um ambiente de gratidão. Se me permitem, antes de prosseguir com qualquer outra palavra, eu já queria de antemão te dar um conselho pastoral. Disse muito sabiamente o proverbista ao expressar que mais vale o ódio manifesto do que o amor encoberto. Na concepção do sábio, o ódio tem poder para vencer o amor quando este é declarado, se o amor tiver sido omitido. Perceberam que o amor, por mais forte que seja, perde o seu teor, o seu valor, o seu potencial quando é retido, omitido? Quando ele não é declarado, quando ele é retido? Assim como o amor precisa ser declarado para mostrar o poder que nele tem, assim está também a gratidão. Gratidão não pode ser detida, omitida, retida, camuflada, ofuscada. Gratidão precisa ser declarada. E o conselho que eu gostaria de te dar na noite de hoje é que, se você realmente é grato ao Senhor, que você expresse a sua gratidão através da sua adoração neste culto. Meus irmãos, estou dizendo isso porque sou muito grato. A gratidão é a memória do coração e a ingratidão é o vômito da alma de alguém que indigeste não conseguiu digerir o favor recebido. Enquanto a gratidão é a memória do coração, com toda certeza, sem dúvida alguma, a ingratidão é o vômito da alma. Eu sou muito grato porque Jesus me salvou. Porque Ele reconfigurou a minha história, reconstruiu a minha existência
reprogramou a minha trajetória, porque me deu uma família, me emprestou uma ferramenta ministerial, tem me permitido ser útil ao seu reino, pregando o evangelho por esse país. Sou muito grato ao Senhor Deus, porque iniciei uma viagem ontem, 11 horas da noite, mais ou menos, lá no interior do Goiás, numa cidade chamada Montes Claros do Goiás. Viajei a noite toda, o dia todo, cheguei agora há pouco por aqui, e estou aqui feliz na presença de Jesus. Tanta coisa aconteceu e Jesus me guardou. Eu sou grato porque eu estou voltando a esta igreja, porque melhor do que vir, com toda certeza, é poder voltar, não é verdade? Sou grato porque estou vendo bem, né, o vosso pastor, o anjo a quem Deus confiou esse bonito e numeroso rebanho aqui em Marataízes. Obrigado, pastor Nicodemos, Deus abençoe o senhor, e igualitariamente abençoe o ministério que está o ladeando na obra de evangelização desta região. Em nome do vosso pastor, eu cumprimento não só os obreiros que aqui estão, bem como todos vocês, membros e congregados desta obra que Deus tem levantado aqui em Marataízes. Sintam-se abraçados, meus irmãos. Sou muito grato a Deus por estar aqui. Minha gratidão se estende à irmã Márcia e ao irmão Gabriel, esses servos de Deus que foram canais, precursores, veículos que viabilizaram a possibilidade de eu retornar a esta casa de oração. Gostaria de encerrar os meus comentários de gratidão, dizendo a vocês que trago a esta igreja um abraço do meu pastor, nosso pastor na cidade de Ipatinga e da nossa convenção no estado de Minas Gerais, pastor José Martins Calais Júnior, que com toda certeza me permitiu estar aqui, ok? Eu sei que isso aqui está mais raro do que nota de 200. Eu não sei se colou a ideia, vocês sabiam que, na minha opinião, não colou a ideia. Por quê, pastor? Porque pegaram a imagem de um animal que estava entrando em extinção e fixaram como uma esfinge identificatória da nota que tem a cédula de maior valor na nossa federação. Mas, na minha opinião, não colou porque uma coisa não faz sentido para justificar a outra. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas, embora pareça óbvio, é meio paradoxal. Pegaram a imagem de um animal que a gente não vê, não sabe se tem, se acabou, se ainda está por aí, e colocaram uma nota que a gente também não sabe se tem, se acabou, se está por aí. Não sei o que está mais em extinção, se é o lobo-guará ou é a nota de R$200. Sinceramente, não tenho visto nenhuma das duas coisas até. Não sei vocês, mas não tenho visto nenhuma das duas coisas por aí não. Mas mais raro do que a nota de R$200 ou o lobo-guará são pastores que têm viajado por esse país, autorizados pela sua liderança. E embora eu reconheça, e não há dúvida quanto a isso, é inquestionável o fato de que é um honroso convite que eu recebi, mas não foi pelo convite que eu recebi que eu vim, viu, irmãos? O convite apenas propiciou o pontapé inicial de uma trajetória que tem muitos pormenores nos bastidores. Quando eu recebi o convite, eu fui até o meu pastor e disse que fui convidado, e porque ele autorizou a minha vinda que eu cheguei aqui. Eu queria até dizer que eu nem vim, eu acho que foi Deus mesmo que me trouxe, tá bom? Porque tem lugar que a gente vai com as pernas da gente, tem outros que é Deus que leva, não é verdade? Eu não vim, mas Deus me trouxe e estou muito seguro do que vou pregar, porque eu estou aqui autorizado pela minha liderança espiritual, estou respaldado por Ele. Encerro os meus argumentos introdutórios dizendo que, além de expressar a minha gratidão, transmitir a vocês um abraço do meu pastor, eu queria também que vocês tomassem ciência de que a minha família está cultuando com a gente agora. A minha esposa e os 3 meninos lá de casa. É um time de fato grande, é uma equipe numerosa, tá bom? E a gente só parou no 3º filho porque, na verdade, o médico aconselhou a não fazer uma 4ª cesariana. É impossível que isso aconteça, né? Então fomos aconselhados a não prosseguir nessa jornada, do contrário, tinha mais menino correndo ao redor da mesa lá em casa. Mas recebam, meus irmãos, um abraço da minha esposa, a irmã Ayla, e dos meus 3 filhos, o Levi Henrique, que é o primogênito, o Cláudio Júnior, que é o intermediário. Na cabeça da mãe era o Juninho, né? Ela é quem deu o nome, parece que fui eu, mas não foi não, foi um presente da mãe. Eu acho que a minha esposa fez isso mais com vontade de dizer, acabou esse negócio de menino aqui em casa, do que para me homenagear propriamente dito. Mas o que ela não sabia é que na eternidade havia uma reserva de Deus para um presente gracioso. E pouco tempo depois veio a irmã Elisa Clarice.
Pensa numa baixinha que manda em todo mundo lá em casa, irmãos. 5 anos tem a bichinha, mais braba que só Jesus na causa. Então recebam um abraço dos meus filhos e da minha esposa. Querem receber a igreja? Amém. Muito bem. Vou fazer 2 pequenas considerações e aí eu vou explicar esse texto que nós lemos rapidamente, de forma muito sucinta e objetiva. Se vocês me acompanham pelas redes sociais, já têm ciência do que eu vou dizer. Caso não, saberão agora. Dos 11 livros que eu já publiquei, terei 3 para apreciação de vocês aqui na noite de hoje. Veja bem, antes de eu anunciar o livro, eu queria dizer para vocês que você só deve comprar se realmente valer a pena para você. Tem gente que vai vender o seu material e quase que quer empurrar a goela abaixo para o povo comprar. Não é o meu caso, ok? Estou muito mais preocupado se você vai ler do que apenas comprar. Porque quando você compra, é óbvio que você me abençoa. Quando você lê, você se abençoa. Como o meu objetivo é fazer com que a bênção caminhe nessa via de mão dupla, eu não quero apenas ser abençoado, eu também quero te abençoar. Então, você ouve aí. Se você achar que vale a pena para você, aí você compra, tá bom? Eu tenho este que é O Pregador Além do Púlpito. Nem só de púlpito viverá o pregador. O que isso ensina nesse livro, pastor? Deixa eu perguntar para vocês. Quantos aqui têm certeza que devem orar? Levante a mão. Quantos têm certeza que devem orar? Não vi ninguém de mão baixada. Sabe o que significa isso? Que o óbvio se concretiza. Todos sabem que devem. Agora, pasme vocês. Pastoreando uma das nossas igrejas ali no interior das Minas Gerais, descobri que parte do rebanho em que estava sob o meu pastorado não sabia onde, como, quando e nem por que deviam. E por não saberem onde, como, quando e nem por que deviam, então eu mostro nesse livro, à luz da Bíblia, perguntas inquietantes como estas. Por mais que você saiba que deve, pode ser que você não saiba onde, como, quando e nem porquê. À luz da Bíblia, nesse livro eu te responderei onde orar, como orar, quando orar e por que devemos orar. Outras respostas interessantes, tais como, por exemplo, quantos jejuns existem na Bíblia? Quais jejuns eu posso praticar? A propósito, um adendo. Quais eu preciso evitar? Porque tem jejum que precisamos evitar. Qual a diferença de um jejum para um voto? Vocês sabiam que tem muita gente confusa sobre essa prática espiritual do jejum? Tem gente que não sabe. Eu já cansei de ver gente dizendo assim, eu estou jejuando de Coca-Cola, pastor. Sinceramente, não faz sentido nenhum para mim isso. Nesse livro eu vou te mostrar que há uma diferença muito grande entre voto e jejum. Outras coisas mais, quem está me ouvindo diz amém. Amém. É rápido, presta atenção. Nesse livro eu vou te mostrar qual é a faceta única da arte da pregação no trilho da devoção, que é uma linguagem teopoética profética. E vou mostrar para você como compor o corpo sermonário, quais são os preparos, introdução, desenvolvimento, aplicação, conclusão. O que é sermão expositivo, temático, textual, fazendo distinção de todos estes. Enfim, são mais de 200 páginas. Vou parar de falar desse livro para me falar dos outros. Se você achar que deve comprar, fica à vontade. Quem escrevi, eu sou suspeito em falar. Olha esse. Esse foi o último que eu publiquei. Avivamento, uma escada de intimidade entre a mente e o coração. O que o senhor fala nesse livro, pastor? Presta atenção que eu preciso ser rápido. Nesse livro eu disserto sobre a biografia do profeta Abacuque sob 3 perspectivas. Número 1, mente de intercessor. Ele passou todo o capítulo 1 orando. Número 2, postura de atalaia. Ele passou por todo o capítulo 2 se posicionando. Número 3, coração de adorador. Ele passou todo o capítulo 3 adorando. Parece que o que eu falei é muito óbvio, mas se você lê a história de Abacuque, é isso que você vai descobrir nesse sintético livro de apenas 3 capítulos. Mente de intercessor, postura de atalaia e coração de adorador.
A consideração que eu faço é a distinção entre o capítulo 1, verso 2, quando ele diz, até quando, Senhor? É uma dúvida intrigante. É a pergunta que todos fazem. Até quando, Senhor? Só que o mesmo profeta que começou o capítulo 1, verso 2, dizendo, até quando, é o profeta que terminou no capítulo 3, verso 17, dizendo, ainda que. Olha para cá. Do até quando ao ainda que, eu mostro nesse livro que tem também o enquanto isso. E é no enquanto isso que Deus nos faz convites para subirmos os degraus da escada espiritual para um posicionamento profético em busca de um genuíno avivamento. Nesse livro, as considerações que eu faço se baseiam nos 3 grupos dentro do movimento pentecostal. Quem aqui é pentecostal, diga amém. Amém. Que bom saber que ainda temos esses remanescentes. Vocês sabiam que dentro do movimento pentecostal nós temos 3 grupos? De um lado nós temos os exacerbados, exagerados. Do outro nós temos os céticos cessacionistas. Mas bem no eixo nós temos os pentecostais clássicos. Grupo a propósito que eu tenho muita alegria de poder dizer que faço parte. Se você quer descobrir quais são os movimentos ou os grupos dentro do movimento pentecostal, é uma oportunidade. Por último, esse aqui, ó, eu já falei desse aqui, irmã Márcia. Eu trouxe meu livro aqui da outra vez? Vocês não têm, né? Esse livro, quando eu publiquei, não foi para ser comercializado, ele foi para ser doado na nossa convenção estadual. De um passado recente para cá, que ele tem sido vendido. Esse livro foi dado para cada um dos mais de 800 pastores na nossa convenção do estado. Por que você deu, pastor? Porque é uma vacina. Remédio você dá para quem está doente. Vacina você dá para quem você quer que não adoeça. Eu dei uma vacina para os obreiros mineiros contra a deslealdade. Deus me fez escrever pelas madrugadas, com muitas lágrimas nos olhos, esse livro. Judas, a deslealdade e a forca mortal da traição ministerial. Escute isso. Vocês sabiam que o nome Judas é um nome esdrúxulo? O que seria isso, pastor? Um nome que tem proibição em registro para cartório nacional. Tão sórdido quanto Adolf Hitler, Osama Bin Laden, Saddam Hussein, é Judas Iscariotes. Você conhece algum? Ou alguém que tenha conhecido, alguém que tenha sido chamado por esse nome? Então quer dizer que não tem mais Judas, né? Tem ou não? Não tem mais? No nome não, sim ou não? Nomeados não tem mais. E na prática, tem ou não? Nesse livro eu vou te mostrar onde estão os Judas de hoje. Pastor, tem Judas hoje? Ou se tem. E quer saber de uma coisa? Quando você começar a ler esse livro, você vai descobrir que não tem nenhum lá fora. Eu provo à luz da Bíblia que os Judas de hoje estão tudo aqui dentro. Está tudo dentro da igreja. Judas não está fora da igreja, não, ele está dentro da igreja. Está ruim ou não? Quer ver que piora? Nesse livro eu te mostro que a cada 12 tem um. Está tudo dentro da igreja, ruim, sim ou não? A cada 12 tem um, piorou, sim ou não? Não sei se vocês falam esse linguajar para cá, eu sei que aqui tem muito mineiro nessa região, mas o mineiro diz que quando está ruim piora, depois o que tem para fazer é estragar. Se está ruim, piorou, depois estraga, né? Está ruim, por quê? Porque está tudo dentro da igreja. Piorou, por quê? Porque a cada 12 tem um. E estraga por quê, pastor? Porque o próximo pode estar sentado pertinho de você. Eu escutei gente esconjurando aqui. Teve gente que quase fez o sinal da cruz para dizer, credo em cruz, né? Ou quem sabe de sagrado coração de Jesus. Tem gente que está nessa ainda, irmão, nessas práticas, né? Mas enfim, não se assuste não. Porque isso não me assustou tanto quanto, ou ainda mais, do que saber que o próximo Judas pode ser eu mesmo. Você prestou atenção no que eu disse? Esse livro não é para apontar o Judas que está perto de você, não. É para impedir que você se torne o próximo. Pastor, mas o senhor exagerou, porque eu não tenho o coração de Judas. Você está enganado. Judas era o mais intelectual, o mais preparado, o único judeu autêntico, pois não residia nas regiões adjacentes à Galileia. Ele veio da Judéia. Ele era de Quiriote, eis a razão por cuja Jacó é chamado de Iscariote. Iscariote é uma junção do vocábulo is, que significa de, Quiriote, origem, oriundo de. Significa que Judas era de Quiriote. Portanto, um único que não pertencia às regiões adjacentes à Galileia.
o que mais se despontou, o mais preparado, o mais pronto, o mais intelectual e o menos provável. A profecia indicava João, o meu amigo. Profeticamente, quem estava inclinado para a traição era João. Por legalidade espiritual, quem estava indicado à traição era Pedro. Satanás pediu, posso cirandar com a vida dele? Mas, embora profeticamente quem estava inclinado era João, e por legalidade era Pedro, quem entregou o coração à traição foi Judas, porque a sua integridade moral foi abalada por sua decadência espiritual. Deixa eu pregar, né? Eu não vim falar só dos meus livros, mas eu acho que se eu não fizer a propaganda bem feita, não faz sentido também, não é verdade? Então o mineiro sabe vender o queijo, viu, irmão? E se vocês sentirem de comprar, vocês compram. E se vocês não sentirem de comprar, vocês compram, que depois vocês sentem também. Agora tem uma coisa que eu quero falar para fechar o assunto. Vocês sabiam que Judas não é o único suicida da Bíblia? Ele não é o único. Nesse livro eu te mostro quais são todos os suicidas da Bíblia, e tem uma coisa da Bíblia, e mostro ainda biblicamente como cada um deles praticaram um ato de autoextermínio. Mas em Judas não dá para provar, sem argumentar, como é que ele morreu. A gente sabe que Saul se lançou sobre a espada, Aitofel pôs a corda no pescoço. Mas e Judas, pastor? Judas, Mateus disse que ele saiu para se enforcar. Então Mateus disse que ele morreu enforcado. Agora Lucas, ao escrever Atos capítulo 1, diz que ele se precipitou do despenhadeiro e teve as suas entranhas expostas. Morreu de queda. E aí eu pergunto para vocês, bem no mineiro, e se não quiser responder para mim, responde para você mesmo, pai, vai. De que jeito que morreu Judas? Enforcado, como disse Mateus, ou precipitado, como disse Lucas? Quem está certo e quem está errado? Como é que terminou o apóstolo traidor? Ficou curioso? Quantos aqui ficaram curiosos para saber como é que Judas terminou? Levante a mão que eu vou responder. Só quem quer saber? Que bom saber que tem tanta gente com curiosidade. Vocês compram o livro que vocês descobrem. Esse aqui é presente para o senhor, tá, pastor? Espero que o senhor seja edificado. Meus irmãos, quem acompanhou a leitura comigo, digam amém. Amém. Muito bem. É só para descontrair, tá? Nós temos bastante tempo ainda, foi me dado aqui até quase meia-noite para pregar, segundo eles, como é festa, podemos parar às 11 horas. E se alguém estava pensando na rodada de pizza antes das 23, sinto muito ter que te dizer que os porteiros vão fechar a porta e não tem mais como sair, você está proibido de sair e evacuar o templo. Deus tem um negócio contigo aqui hoje. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Não vou demorar mais do que meia hora, é pura conversa fiada, tá? Olha para cá, por favor. Meus irmãos, eu quero parabenizá-los antes de qualquer coisa pela boa escolha do tema. Propício, atual, contemporâneo, retrata a nossa realidade espiritual contemporaneamente falando. É realmente importante considerarmos o fato de que Deus está interessado em se relacionar com o homem. Como vocês já estão construindo esse tema nos pré-congressos e nos ensaios, e enfim, vocês estão já bem familiarizados com a proposta temática. Se me permitem, pela exiguidade do tempo, eu vou me ater aqui dos argumentos textuais e contextuais para enfatizar apenas as duas ações verbais que o texto nos propõe. Conheçamos e prossigamos. Conheçamos e prossigamos e... Perceberam que do futuro para o presente, a condição verbal mostra uma ação coletiva de um povo que precisa não apenas conhecer, mas sobretudo prosseguir no conhecimento acerca de Deus? Osés é um homem que carregou consigo o peso da mensagem que pregava. Ele vivia o que pregava e pregava o que vivia. Vivia enquanto pregava e pregava enquanto vivia o peso da mensagem que carregava sobre si. Deus o fez experimentar na prática e não apenas na teoria o peso da mensagem que estava sobre ele. A questão da prostituição, e eu sei que vocês conhecem de cor e salteado essa história, é um peso traumático que é carregado por Oséias dentro do seu ministério. O fato é que no capítulo 4, quando ele expressa que o povo de Deus erra pela falta de conhecimento, ele mostra que não conhecer a Deus
é o princípio da queda moral, social e, sobretudo, espiritual da sociedade. A falta de conhecimento acerca de Deus tem feito com que homens, ao seu bel prazer, discutam tantas coisas acerca da filosofia, da ciência e da teologia, mas esquecendo-se sempre de que o conhecimento empírico está sobre o conhecimento filosófico, científico e teológico. Os 4 níveis de conhecimento possíveis à adesão humana são científico, teológico, filosófico e empírico. Estamos muito aptos a discutir toda a arte da ciência, da filosofia e da teologia, mas grande maioria, para não dizer maioria esmagadora da sociedade para quem eu tenho pregado nesse tempo, tem conhecido Deus de fato pelo conhecimento empírico, pela experiência. Eu, embora tenha um pequeno conhecimento teológico e um pouco de visão social acerca da ciência e da filosofia nesse tempo, eu preciso me encalar diante de um homem como o pastor Nicodemos, que com as cãs já branqueando como ele está, tem mais experiência de vida do que eu, tem assuntos que, embora eu conheça na teoria, eu preciso ir a ele e me aconselhar, pois ele viveu na prática o que eu penso saber na teoria. Isso é conhecimento empírico, é experiência de vida, é o que o Senhor carrega com o Senhor. A experiência de vida fala mais alto do que o conhecimento humano. Aqui a proposta do profeta não é conhecermos Deus para dizer, eu conheci a Deus. Na verdade, a ação verbal traz uma conotação paralela para experiência. Esta ideia de conhecer não é basicamente ou apenas, tão somente conhecer propriamente dito. Quando o profeta diz conheçamos, permita-me parafrasear o contexto, é o mesmo que dizer experimentamos ou experimentemos. Por quê, pastor? Porque Deus é um ser pessoal, está acessível ao conhecimento humano. O salmista disse, provai e vede, provai e vede, provai e vede. Provai e vede o quê? Que o Senhor é bom. É impossível provar e não saber, é impossível experimentar e não ter a certeza. Se for posto um alimento sobre a mesa, um alimento que não declara por si mesmo se é doce ou salgado, e você desejar conhecer se salgado ou doce seja o alimento que sobre a mesa esteja, você precisa, no mínimo, provar para saber. Tem muita gente dizendo que Deus não é bom, tem muita gente dizendo que Deus não existe. O ateísmo ascende, o sincretismo é uma realidade incontestável para a sociedade atual. Está todo mundo confuso acerca da religiosidade. As denominações estão cada vez se multiplicando mais e mais, causando uma certa dúvida no coração de muitos irmãos que não sabem se congrega aqui ou acolá, porque denominação tem sua origem etimológica, dar-se o nome de, e eu dou o nome do que é meu, como eu quiser dar. É por isso que tem o Puleiro dos Anjos, tem o Poço de Jacó, a Cisterna de Jeremias, e tem tantas outras coisas. E aí o povo fica confuso com essas coisas, porque tem muita coisa dentro do ponto de vista religioso acontecendo no mundo. As religiões são 12, o cristianismo está inserido bem no eixo. A 6ª religião mais propagada do mundo, depois foi ascendendo-se para quase tomar o topo, e de repente agora nós estamos perdendo espaço novamente para o islamismo. É impressionante como nós tínhamos a faca e o queijo na mão, como diz o bom mineiro, e perdemos o tato da coisa, deixamos o nosso espaço ser ocupado por uma religião que também tem Abraão como pai. E aí a mente das pessoas estão confusas ao redor do mundo, especialmente na Europa, onde o islamismo está tomando conta de tudo e a gente não sabe como reagir diante dessas ações. E a pergunta que eu lhes faço é essa: você conhece a Deus? Conhece de ouvir falar de Deus ou por tê-lo ouvido falar contigo?
Eu preciso que você nessa noite, jovem, já que vocês tematizaram, eu quero abordar essa ideia. Eu sei que é confrontador o que eu vou dizer, mas não é contraditório, é confrontador. Escute isso. Uma coisa é nós ouvirmos falar de Deus, outra completamente diferente é nós ouvirmos o próprio Deus falar com a gente. O que nos falta é conhecermos Deus de fato, de direito, é experimentarmos o seu poder, é termos consciência de quem Ele é termos noção da grandiosidade ou da dimensão de quem é o nosso Deus. Você quer saber quem é Deus? Isaías tentou descrevê-lo em sua linguagem antropopática ou antropomórfica, como você preferir. Ele não conseguiu descrever, porque quando ele tenta mostrar o tamanho de Deus em comparação com o objeto humano, ele usa o objeto de comparação, mas Deus está além, então ele não consegue descrever. Ele começa mais ou menos assim: Deus é tão grande que Ele pega todas as águas de todos os mares na concha da mão. Aí ele diminui o objeto de comparação e diz: não, Deus é maior do que isso, e o que eu comparei é muito grande perto do que Deus é, então deixa eu diminuir. Deus é maior do que alguém que pega todas as águas dos mares com as conchas da mão. Deus é tão grande que Ele pega todas as águas de todos os mares, de todos os rios, de todos os lagos, de todos os riachos, de todas as fontes, e coloca como uma gota d'água no fundo de um balde. Não, pera lá. Eu acho que Deus ainda é maior do que isso. Deus é tão grande, mas tão grande que Ele pega um grão de pó e faz comparação com todas as nações da terra sob a balança. Não, eu acho que Deus ainda é maior do que isso. E quando Ele chega ao bom senso, que o denominador comum é esse, não dá para explicar. Então Ele diz: Deus é o único ser que eu conheço que pega o nada e reduz a nada de novo. E quem é bom de matemática acompanha meu raciocínio. 0 mais 0? 0 vezes 0? Dividido por 0? Multiplicado por 0? Agora Isaías diz: Deus é tão grande que se Ele quiser, Ele pega o 0, parte no meio, faz um 8, porque Ele é Deus e ninguém tem nada a ver com isso. Deus é maior do que você pode imaginar. Eu não estou falando sobre conhecer Deus, o tamanho que Ele é, na dimensão que Ele é, na essência que Ele é, mas você pode conhecer o seu amor, a sua bondade, a sua justiça, a sua graça. E como que é, pastor, que eu vou fazer? Você tem que parar de ouvir falar de Deus. Está todo mundo ouvindo falar de Deus. Não é isso que vai mudar a sua vida. Está mais do que na hora de você passar a ouvir o próprio Deus falar contigo. Conheçamos, experimentemos. Os meninos lá de casa é tudo alvoroçado, pastores. 3 meninos não é fácil não, tá? Eu sei que eu sou uma exceção nessa geração que tem optado por um. Na verdade, a maioria hoje está optando pelo pet, né? Já é uma anomalia congênita. Outro dia eu estava no aeroporto, tinha uma mulher segurando um bebezinho mais lindo, pastor. Pensa no menino lindo, pastor. Falei: não é possível não, isso não é verdade. E realmente não era verdade, não era reborn. As pessoas estão optando por reborn, quando não é reborn é um pet. Os mais, saudáveis emocionalmente, estão querendo ter um filho. Os que se atrevem à loucura dessa geração tem 2. Agora os que não tem juízo igual nós lá em casa tem 3. Mas aí imagina, 3 meninos correndo ao redor da mesa, imagina. Os meninos alvoroçados, tudo enquanto é buraco que tem tomada assim, ó. Não sei se lá na casa de vocês foi assim também, gente. Meus meninos podiam ver um buraquinho em tomada, não. Era ver o buraquinho da tomada, pastor. Queria, é lápis, é caneta, é faca, é garfo. Por que menino é assim, gente? Aí você vira para eles e diz assim: não faz isso não. Aí eles ficam assim te olhando, né? Aí eles querem entender por que não pode. Aí você fala assim: tem choque aí. Aí você vai explicar para uma criança o conceito que é abstrato e concreto. Na mente dela é abstrato porque ela não está vendo, ela não está palpando, ela não está sentindo, ela não está sabendo. Mas você está dizendo que tem, porque por mais que ela não está vendo, está ali. Sim ou não? Porque a energia elétrica não é visível, mas ela é real. É abstrato, mas é concreto, dentro do ponto de vista lógico. Concordam, sim ou não? Aí, adianta explicar para o menino que ele tem choque? Adianta? O que é que faz ele parar de enfiar a faca lá na tomada? Você vai falar: não faz isso não, meu filho, não faz isso não. Aí um dia você deixa para testar, né? Aí ele vai lá e pá! Tomou aquela pancada. Aí no outro dia você fala assim: põe a faca aí, vai. Põe a faca aí, rapaz, põe.
Vai, enfia a caneta aí, vai. Ele faz de novo. Não faz por quê? Por quê? Porque o quê? Eu não sei se eu consegui ilustrar com clareza para vocês, mas é isso mesmo que eu estou tentando fazer, tornar clara e evidente a proposta dos meus argumentos. É mais ou menos assim com Deus. Eu estou aqui, eu existo. Quer provar o meu poder? Quer saber quem eu sou? Eu não sou um conceito abstrato, eu não sou mera ideologia filosófica, eu sou um ser pessoal e estou aqui disponível, acessível para quem queira experimentar. Não levanta uma mão não, porque uma é pouco, levante as duas, só você que está entendendo o que Deus quer. Eu vou deixar você abrir a tua boca e glorificar o nome de Jesus de Nazaré. E aí, pastor, e aí que para na experiência? Não para na experiência. Porque a experiência é a revelação de Deus para o homem. Moisés viveu até os 80 anos de idade. Eu disse que eu vou considerar apenas os dois verbos: conheçamos e prossigamos. Então já estou concluindo meu raciocínio. Vou fazer rápidas aplicações e vou orar com vocês. Moisés tinha 80 anos quando a sarça ardeu. E aí, pastor? E aí que tinha 80 anos que ele ouvia falar de Deus. Demorou 80 anos para ouvir Deus falar. Quando o fogo pegou na sarça e ele foi atraído pela revelação do fogo, ele descobriu que melhor do que ter o fogo de Deus é conversar com Deus do fogo. Oh, aleluia. O fogo de Deus acendeu e do meio do fogo de Deus, o Deus do fogo falou: não se achegue para cá, porque o lugar onde estás é terra santa. E aí, pastor? E aí que Moisés passou a ouvir o próprio Deus falar com ele. Eu estou sentindo graça de Deus para pregar. Tem gente que está precisando desse encontro com Deus aqui. Se prepare para ser despertado pela madrugada como Samuel, ouvindo Deus te chamar pelo teu nome. Se prepare para encontrar com o teu Deus como Paulo, no caminho das tuas indecisões. Deus vai dar para você uma direção correta. Ele vai te chamar pelo teu nome. Eu estou dizendo para você que está na hora, mais do que na hora, já passou da hora de você ficar vivendo de testemunho dos teus pais. Sabe qual foi a primeira coisa que Deus disse para Moisés? Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Eu sou o Deus de Isaac. Eu sou o Deus de Jacó. Só que hoje eu vim aqui para mostrar para você e para Israel que eu sou o que sou, eu também sou o teu Deus. Melhor do que contar testemunho dos outros é a gente dar testemunho do que Deus fez na vida da gente mesmo. Está mais do que na hora, jovem, de você parar de dizer que é filho de crente, é neto de crente, e começar a dizer: eu sou crente, eu sou crente, eu sou crente. Estão conseguindo entender? Escute isso. Jacó vai descer para a Mesopotâmia, em terra de Naor, casa de Milca, fugindo da ira de seu irmão Esaú, depois de ter enganado seu pai Isaque e auxiliado por sua mãe. Na fuga ele se cansa, coloca a cabeça num travesseiro e descobre que Deus é Deus. E sabe o que apavorou? Foi quando ele acordou do sonho. Sabe o que ele disse? Deus estava aqui. 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 O problema é que eu não. O problema é que você não sabe. Aí ele diz: esse lugar não é outro lugar a não ser a casa de Deus. Está assim de gente na igreja, que a gente diz: Deus está aqui, irmão. Sabe o que ele faz? Amém. Ó, senti, ó. O que você sentiu? Quando o pastor disse que Deus está aqui, eu senti até um arrepiozinho no corpo. Irmão, arrepio no corpo, até esse ar-condicionado é capaz de fazer. Eu não estou falando de você ter ideia ou ter noção. Eu estou falando de você ter convicção. A sua presença, quando chega no ambiente, Oremai, Chorebaragawa. Quando Deus pisa no lugar, a gente sabe que Ele chegou.
Eu estou querendo saber se você já conhece a presença do teu Senhor, ou se você está como os discípulos a caminho de Emaús, que estão conversando com Ele, mas não sabe quem Ele é, está na presença dEle, mas ainda não descobriu o que Ele é capaz de fazer. Eu estou pregando para um povo que está desconhecendo Deus na excelência e na essência de quem Ele é. Mas essa noite Deus me trouxe aqui para te dizer: eu vou me revelar a você. Eu me revelarei a vocês. Conheçamos. Abraça esse crente do teu lado, me ajude a pregar, porque meu tempo já está acabando, e diga para ele: está na hora de você experimentar. Agora, eu vou fechar a Bíblia, ó, estou terminando. Sabe o que é bom? Sabe por que é bom a gente pregar no tema, irmão? Que aí ninguém pode dizer assim: nossa Deus, não gostei desse pastor não, falou umas coisas que eu não queria ouvir. Então vocês oram mais para escolher outro tema, que foi vocês mesmos que escolheram o tema. Ninguém pode dizer que o pastor desabafou, o tema foi vocês que escolheu. Não é verdade? A mensagem está meio dura, mas é o que tem para hoje, não tem outra coisa não. Vai comendo de 2 em 2 até dar ímpar, porque o cardápio de hoje é esse. E não foi eu que escolhi a comida, eu estou só servindo, eu sou o garçom, veio da cozinha de Jeová. Vai comendo que é saúde para a tua alma. Está na hora de você experimentar quem é Deus. Aí o profeta diz: e prossigamos. E quando o profeta diz conheçamos, me permita usar um verbo paralelo, ele está dizendo experimente. Quando ele diz prossigamos, ele está dizendo relacione-se. Porque Deus não quer só se revelar a você. Deus se revela para você conhecê-lo. Deus se revela para você experimentá-lo. Mas Deus não quer só se revelar a você, Deus quer se relacionar com você. Ficou claro ou não? Pastor, tão simples assim. Irmão, eu não sei pregar outra coisa, eu não sei o que está escrito não. Sabe o que Paulo disse escrevendo os Filipenses capítulo 3? Não vos canse de dizer as mesmas coisas. Não, pastor, você está pregando que a gente está cansado. É isso mesmo que você está cansando de ouvir. Eu não, assim como Paulo, eu também não canso de dizer as mesmas coisas não. Pedro escrevendo na segunda epístola, capítulo 3, verso 1, ele diz: estas coisas vos escrevo para vos lembrar. Pregador que fica querendo enfeitar o pavão, ele esqueceu que quem pintou foi o Deus Todo-Poderoso com cores eternas. Esse negócio de ficar enfeitando, não, eu não vim aqui para enfeitar nada, eu só estou pregando o que está escrito, porque não vos canse de dizer as mesmas coisas, assim como Paulo também não cansava, e estou só pregando a mesma coisa. Talvez não é para mostrar para você o que você não sabia, é só para te lembrar o que você já sabia, ok? Paulo disse aos Colossenses: leia a carta dos Colossenses em Laodiceia e lê a carta de Laodiceia aos Colossenses. Sabe o que significa isso? Prega de novo a mesma mensagem. Vocês ouviram ontem o tema, sim ou não? Aí quando eu li o texto, alguém pode ter pensado: mas de novo, para que vocês escolheram o tema? É para pregar no tema. Eu gosto muito de considerar o tema, irmãos, porque eu sei que tem muito pregador que já vem com a sacola pronta. O que ele tem? 3 mensagens. Roda o Brasil todinho, roda o mundo todinho. É a mesma mensagem. Ele chega aqui, põe no micro-ondas e aí entrega para o povo. O quê? A mesma coisa que pregou ontem. Não, eu gosto de pregar no tema, porque a pessoa pode dizer: nossa, pastor pregou, né? Mas não tem como contestar o que eu estou dizendo, porque eu não estou pregando o que eu acho, eu não estou pregando o que eu penso, não estou pregando o que eu deduzo, não estou pregando o que eu imagino. Eu estou pregando o que está escrito, eu estou pregando o que vocês escolheram como tema, e o que vocês escolheram como tema é que Deus quer se revelar a você, mas não apenas se revelar a você, Ele também quer se relacionar contigo, de hoje até a eternidade. Pastor, mas como é que funciona esse relacionamento? Bom, escute o que eu vou dizer. Deus sempre se interessou em se relacionar com o homem, e a proposta do céu é um equívoco interpretativo. Deus não prometeu o céu para ninguém, Deus prometeu a sua presença. E a gente fica, parece que a gente está servindo a Deus meio com medo, tem hora, né? Eu não posso ir para o inferno, eu preciso ir para o céu. E por que você está indo para o céu? Eu quero ir para o céu porque lá tem seres angelicais cantando. Apocalipse capítulo 4 diz que são 24 anciões, 4 animais, um com cara de bezerro, um com cara de homem, um com cara de águia, um com cara de leão. Ambos dizendo que ele é santo, os anciões dizendo que ele é digno. Isaías capítulo 6 diz que tem serafins com 2 asas, cobre os olhos, com 2 cobre os pés, com 2 voam, e cantam incessantemente uns aos outros: santo, 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 santo. Ezequiel capítulo 8 diz a Bíblia que os querubins, eu estou falando de todos os seres angelicais, eu não sei se você está percebendo. Apocalipse 4, animais e anciões. Isaías 6, serafins.
Ezequiel 8, querubins pegam brasas afogueadas debaixo do altar de Deus, saem pelas cidades espalhando, voltam para lá, e vem uma roda que sai de dentro de outra roda, que vai e volta e diz, glória vai, glória vem, e de repente os seres angelicais reverenciam aquele que está sentado no trono, de onde surgem as brasas sobre o seu altar e dizem, ele é santo, ele é santo, ele é santo, ele é santo. Pastor, eu quero ir para o céu para me ver o coral de anjos cantando, igual o senhor descreveu agora. Só para isso? Não, pastor, eu quero ir para o céu porque João disse que lá ele pisou em rua de ouro e viu um muro de jaspe. Pastor, eu quero ir para o céu porque a promessa é essa, lá não haverá choro, nem ranger de dente, nem tristeza, nem angústia, nem dor. Lá o ferrugem não entra, a traça não corrói. É por isso que eu quero ir para... É para isso só? Só para isso? Escute o que eu vou dizer para você. Deus não te prometeu o céu para você ir para o céu. Deus te prometeu o céu para você ir para a sua presença. O céu não é bom porque tem tudo isso que eu descrevi. O céu é bom porque Jesus está lá. Aliás, ou a propósito, eu vou encerrar meus argumentos dizendo que em João capítulo 6, quando os discípulos estavam indo embora, Jesus olhou para os que estavam ficando e disse, e vocês não vão também não? Aí Pedro entendeu o propósito do relacionamento e disse, para onde? Foi isso que ele disse? Foi para onde? Foi isso que ele disse? Ó o pastor atento, ó. Para quem? Não é para onde. Se fosse para onde, poderia ser para qualquer lugar. Mas como Deus não quer que a gente ande sozinho, Pedro entendeu que a nossa salvação não está em um lugar, não é no céu. A nossa salvação está em uma pessoa. Não é para onde iremos nós, é para quem iremos nós. Porque a nossa salvação não depende de um lugar, a nossa salvação está inserida em uma pessoa e o nome dela é Jesus Cristo de Nazaré. João 14:1 diz a Bíblia: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito que vou vos preparar lugar, e quando eu for levarei vocês para o céu. Para o céu? Para quem? Para mim mesmo. Para que aonde eu, é o céu, aonde eu estiver, estejais vós também. E aí, pastor? E aí, que quando Jesus termina de dizer isso no verso 5, Tomé toma a palavra e diz, mas para onde que a gente vai? O senhor está falando que tem casa pronta, que se não tivesse o senhor faria, mas até agora o senhor não mostrou o caminho. Jesus olha para Tomé e diz, Anilérrima, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí, pastor, e aí que ele não disse e ninguém vai, ele não disse e ninguém vai, ele disse e ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu não estou mandando você ir sozinho, Tomé. Se eu estivesse mandando você ir sozinho, você tinha que saber qual era o caminho. Mas eu não estou te mandando ir sozinho. Não estou dizendo vai, eu estou dizendo vem. Sou eu que vou te levar. O caminho sou eu mesmo. Deus não está te mandando ir sozinho, Ele está te ofertando companhia no caminho. Só quem recebe a companhia de Deus. Prossigamos. Eu sei que talvez não é o que você queria ouvir, mas é o que Deus queria falar contigo. Eu não quero apenas me revelar a você. Eu quero me relacionar contigo. E se tu aceitares, eu serei a tua companhia ao longo do percurso. Melhor do que chegar em algum lugar, melhor do que saber para onde ir, é ter convicção de quem leva. Para Deus não existe lugar santo, que santifica o lugar é a presença de Deus. O lugar se torna insignificante quando a gente sabe com quem vai. Deus está usando a minha vida para dizer para você, a partir de hoje eu quero andar contigo na terra.
Eu quero ser a tua... Você está recebendo o que eu estou pregando ou você está viajando na maionese? Deus está dizendo para você: eu quero andar contigo na terra, eu quero ser a sua companhia, o teu amigo. Eu quero andar contigo. Só quem recebe essa palavra, levante a mão e diga glória ao nome de Jesus. Um dos textos que mais norteiam a minha vida é o Salmo de número 17, versículo 5. Guia os meus passos nos teus caminhos, para que não tropece os meus pés. A oração inteligente de Davi no Salmo 17, versículo 5, mostra que ele tinha consciência de que os pés eram dele, de que os passos eram dele, mas ele não poderia andar sozinho. Então ele diz: meus são os pés, meus são os passos, mas teus são os caminhos. Olhe para o céu, por favor, vai. Diga para Deus: os meus. Fala baixinho, como se você estivesse a uns 5 km de distância, vai. Os meus nos teus. Isso é relacionamento. É quando você coloca a tua vida nas mãos de Deus. Deixa Deus guiar o volante da tua vida, crente. Oh, eu estou sentindo graça de Deus para pregar. Feche os seus olhos e reflita nisso. Você tem coragem de colocar o volante da tua vida nas mãos daquele que não perde a direção? Oremai, Joe, Morogócia. Você tem coragem de colocar as rédeas da tua existência no controle daquele que sabe para onde deve te levar? Deus está usando a minha vida, eu quero me relacionar com você. Deixa eu te guiar, deixa eu te levar, deixa eu te conduzir. Receba o abraço do Espírito Santo que te auxilia na jornada da tua existência e te diz: eu vou contigo, eu vou contigo, eu vou contigo, eu vou contigo, eu vou contigo. Eu quero encerrar. Por quê, pastor? Porque acabou a mensagem? Não, porque acabou o tempo mesmo. Eu quero encerrar. Olha para mim aqui, por favor. Só quem entendeu que Deus quer se revelar a você e se relacionar com você, diga amém. Pastor, como é que eu vou fazer? Conheçamos, prossigamos, conheçamos, prossigamos, conheçamos, prossigamos, conheçamos, prossigamos. Eu profetizo como ministro do Evangelho, principalmente para vocês jovens: Deus dará experiências extraordinárias para vocês. Vai receber e vai dar glória a Deus quem achar que deve dar glória a Deus, mas eu vou pregar assim mesmo. Deus vai se revelar a você, vai te surpreender, vai te acordar de madrugada, vai atravessar o teu caminho, vai mudar a tua história, vai andar contigo na terra, porque Ele quer se revelar a você e se relacionar contigo. Então se prepare para viver experiências extraordinárias na presença do Senhor. Eu vou orar. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Coloque a tua mão bem assim na altura do teu peito, em cima do teu coração. Enquanto eu oro por você, ore também você por ti mesmo. Peça a Deus para se relacionar contigo. Chega de contar testemunho dos outros, está na hora de você ouvir Deus falar com você. Enquanto você ora por ti mesmo, eu também intercedo por ti, Senhor Deus. Na autoridade do nome de Jesus, eu preguei a tua palavra. Eu termino esse momento de prédica, de reflexão, pedindo ao Senhor que a tua palavra confirme em nossos corações a certeza de que precisamos não apenas recebemos de ti a revelação, mas especialmente ou principalmente caminharmos contigo diariamente. Eu sei, Senhor, que essa geração tem sido, meu Pai, afetada, afligida por muitas e muitas coisas que contradizem os princípios e valores do teu reino. Mas na noite de hoje nós estamos conscientizados de que precisamos te conhecer de fato
e caminhar na tua presença, não apenas hoje, mas por longos e longos dias até o arrebatamento da igreja. Eu oro crendo e agradecendo na pessoa bendita de Jesus. Amém. Abrace pelo menos umas 3 pessoas agora, e você vai dizer para quem você e vai andar contigo na terra.